Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Queremos cumprimentar a todos os internautas, todos os irmãos que nos assistem pelo YouTube, também cumprimentarmos os nossos queridos irmãos que nos assistem pela página do AD Alagoas. Também, meus queridos, aqueles que nos acompanham pela Rádio Web Capital, Deus vos abençoe. Nesta Rádio Web Capital, ela retransmite esse vídeo durante toda a semana, às 22 horas. E também agradecer a todos os ouvintes da Rádio Farol FM, que às quartas-feiras, 22 horas, também assistem aos nossos áudios, que são disponibilizados para a rádio. Queremos solicitar a todos que ainda não são inscritos no nosso canal no YouTube, você vai lá no YouTube, procura EBD Pastor Walter Pereira, com W, e você vai encontrar lá o canal, você se inscreve e toda segunda-feira você vai estar recebendo as nossas lições. As nossas lições têm uma configuração diferenciada porque elas são sempre comentadas em 10 tópicos. Nossa lição vem com 4 tópicos, nós ampliamos, pegamos alguns pontos que estão ali dentro de um tópico, às vezes tem 2 pontos dentro de um tópico, e vamos construindo esses tópicos até atingirmos os 10 tópicos que certamente ampliam aí o seu conhecimento, amplia sua aula, seu estudo e vai te ajudar bastante. Então, você que assiste pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Lá no canal tem um local onde você pode deixar também o seu like, que é o sinal que você gostou do canal. E, enfim, meus queridos, comente também. Aí há um local no YouTube onde você pode comentar sobre o vídeo, dizer a cidade de onde você está assistindo. Então, que Deus abençoe a todos. Para nós é um grande prazer estarmos de volta. Nós estamos comentando a lição que trata sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Essa já é a 4ª lição, ou digo, o 4º trimestre, desse conjunto de lições aí de 2022. Lição de adultos, e hoje nós vamos estudar a lição número 4. Já estudamos, meus queridos, a lição número 1, que tratou sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Lição número 2, vem o fim. Lição número 3, as abominações do templo. E a lição número 4, quando se vai a glória de Deus, que é esta lição que vamos comentar para 23 de outubro de 2022. Quando se vai a glória de Deus. O texto áureo nos diz assim: e a glória do Senhor se alçou ou se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. Verdade prática nos diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Nossa leitura ela está em alguns pontos ali do livro de Ezequiel. Nós temos Ezequiel capítulo 9, versículo 3, depois nós vamos para Ezequiel capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e depois Ezequiel capítulo 11, versículos 22 a 25. Nós passaremos a ler uma leitura corrida, Então, digo, e a glória do Senhor de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Agora Ezequiel 10, 4, 18 e 19. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas
e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Agora Ezequiel 11, 22 a 25. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Nós temos aqui a introdução na nossa lição. Temos o primeiro tópico que vai falar sobre a glória de Deus. O segundo tópico sobre a retirada da glória de Deus. Terceiro tópico sobre o segundo templo. E, por fim, então, quarto tópico sobre o Senhor Jesus e o templo. E, por fim, uma conclusão. Então, aí está todo o comentário da nossa lição, que eu recomendo que cada professor, cada aluno leia o comentário. Eu não vou ficar lendo aqui o comentário, né? Minha intenção é disponibilizar para os irmãos 10 tópicos para que você possa ampliar, então, o seu estudo. Então, passaremos a disponibilizar esses tópicos para os irmãos. Então, o título, Quando se vai a glória de Deus? Eu coloquei número 1, se vai a presença de Deus. Então, quando a glória de Deus vai embora, primeiro tópico, vai embora a glória de Deus. Nós vamos ver na introdução da nossa lição que diz assim: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo 25 e o versículo 8. É importante que a gente entenda, irmãos, o significado dessa glória, porque no hebraico do Antigo Testamento existem algumas palavras que definem essa glória lá no hebraico. E no Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, também há algumas palavras que também definem essa glória. Então, você vai ver no primeiro tópico, subtópico 1. Nós temos o significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. Está aí um dos significados dessa glória, peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Já na Septuaginta, que é a antiga versão grega do Antigo Testamento, há vários textos para denominar glória. Por exemplo, doxa, que é glória, resplendor, poder, honra, reputação. E tem timê, valor, honra. Então, nós vemos aqui algumas palavras que definem o que é essa glória. No auxílio teológico está lá escrito: a expressão glória de Deus tem emprego variado na Bíblia. Às vezes descreve o esplendor e majestade de Deus, uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Quando muito, pode-se ver apenas um aparecimento da semelhança da glória do Senhor, conforme a visão que Ezequiel teve do trono de Deus. Nesse sentido, a glória de Deus designa sua singularidade, sua santidade e, por fim, a sua transcendência. Então, quando nós dizemos glória de Deus, há uma complexidade nisto. Afinal de contas, glória de Deus é algo transcendental, é algo além do natural, é sobrenatural. Então, irmãos, primeiro, quando se vai a glória de Deus, se vai a presença de Deus. Nós já vimos aqui na introdução. No tópico 1 e subtópico 2, temos também aqui uma
informação muito interessante, não é? Onde tem aí a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Então, esta glória era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Mas essa manifestação da glória de Deus, ela acontece em vários momentos. Quando você tem ali as pragas do Egito, as pragas foram terríveis, estavam destruindo o Egito, não é? Na realidade, Deus está humilhando os deuses do Egito e está manifestando a sua glória. Essa glória também nós vamos ver durante a peregrinação do povo no deserto. Às vezes o povo se levantava contra Moisés e aí a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava ali na tenda da congregação e vendo a glória de Deus, claro que o povo recuava. Moisés, quando passou 40 dias, 40 noites orando ao Senhor em jejum e oração, não é? E recebendo lá no Monte Sinai a lei do Senhor, quando ele desce, né? Ele desce com o seu rosto brilhando, a glória de Deus. Muito bem. Então, queridos, quando se vai a glória de Deus, se vai a presença de Deus. O nosso auxílio teológico também tem aqui uma outra observação que eu quero também passar para os irmãos, que fala da presença e idolatria. Primeiro vai dizer que os céus declaram a glória de Deus e toda a terra está cheia da sua glória. Mas embaixo vai dizer que o esplendor da majestade divina não é comumente visível, nem notado. Por outro lado, o crente participa da glória e da presença de Deus em sua comunhão, seu amor, justiça e manifestações mediante o poder do Espírito Santo. Então, quando a glória de Deus se vai, a primeira coisa que vai embora é a presença de Deus. Em segundo lugar, quando se vai a glória de Deus, esta glória, ela se vai gradativamente. É uma coisa interessante que nós percebemos aqui no segundo tópico e no subtópico 1. Olha que coisa interessante. Tópico 2 e subtópico 1. Então diz assim, essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Depois essa glória passou para a entrada do templo. Depois ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos, e o que nós podemos levar aos nossos alunos e trazer para a nossa vida como uma aplicação prática, é que ninguém se desvia abruptamente, rapidamente, de hoje para amanhã. Não é? Ele vai perdendo essa presença, vai perdendo essa glória aos poucos. E por que essa glória se vai gradativamente? Ela se vai gradativamente por causa do amor, da longanimidade e da benignidade do Senhor. A glória não se retirou da vida de Saul imediatamente, mas ela foi gradativamente se retirando da vida de Saul e de outros, né? Israel, nós vemos ali nos tempos de Eli, com os seus filhos, né? O profeta Samuel, ainda novo, né? Israel vivendo um tempo de crise, foram travar uma batalha com os filisteus. Os irmãos sabem que ali Israel foi derrotado e a arca foi tomada, mas a glória vinha. Né? Veja que Deus, quando quer falar, já não fala mais com o sumo sacerdote, com Eli, mas já vai falar com o profeta Samuel. Aquilo gera um declínio. Os filhos de Eli estavam profanando o templo, profanando os sacrifícios, né? Já se prostituindo no templo e outras coisas. Até que Deus mandou um profeta e disse que Deus ia intervir naquela situação. E nós vemos ali que foi uma grande derrota, né? Israel perdeu a batalha,
né, levaram a arca do Senhor. Quando a notícia chega, Eli cai da cadeira para trás, quebra o pescoço, a sua nora já tem um filho na última hora e morre. E enfim, os filhos dele, Ofni e Finés, morrem na batalha. Foi um desastre total. Mas isso já vinha declinando. Então nós vemos aqui, figuradamente, nesta glória de Deus, ela vai se retirando aos poucos, até sair do templo. Isto é uma observação muito interessante. Ninguém, né, perde esta glória de Deus, a nação, o povo, ou pessoalmente, assim, do dia para a noite. Isso vai devagarinho, porque o pecado vai minando, as consciências vão ficando cauterizadas, e o povo vai ficando insensível ao pecado, e Deus fala e eles não ouvem, daqui a pouco estão adorando outros deuses, até que a glória de Deus se vai. E quando a glória de Deus se vai, em primeiro lugar, a presença de Deus vai embora. Essa glória, aprendemos então que se vai gradativamente. Terceiro lugar, outra coisa que nós vamos aprender aqui na lição, é que essa glória se vai pelo descumprimento da aliança. A glória de Deus, então, ela é condicional. Ela permanece onde é viável que ela permaneça. A glória de Deus não pode ocupar o mesmo lugar do pecado, da desobediência e da quebra da aliança. A verdade prática nos diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Na introdução também que nós lemos, tem lá uma outra observação, um pouquinho ali no meio da introdução, que diz assim: essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado, havia sido quebrado, havia sido desprezado. E por causa disso, a glória de Deus se afastou. Não é? Vamos ver aqui também no tópico 2 e subtópico 3. Eu vou falando aqui rápido, mas os irmãos vão anotando aí direitinho, para você não se perder. Tópico 2 e subtópico 3 diz assim: por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O comentarista diz: a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. É justamente esse tópico que nós estamos falando aqui, que essa glória se vai pelo descumprimento da aliança. Vamos então para o nosso quarto tópico, né? Quando se vai a glória de Deus? Quando essa glória se vai, quarto lugar, vulnerabiliza o templo e a cidade de Jerusalém. Nós podemos então dizer, irmãos, que nós estamos amparados, estamos cobertos, gozamos de legitimidade, gozamos de legalidade e gozamos da investidura do Senhor sobre nós, enquanto esta glória permanece conosco. Pregadores, cantores, pastores, ministérios, convenções, conjuntos, departamentos, nossa felicidade é a glória de Deus sobre nós. Esta glória representa a presença de Deus sobre nós. Sem esta glória, nós estamos perdidos. Quantos que a nuvem ficou e eles se adiantaram e ficaram fora da glória de Deus? Quantos que a nuvem foi embora e eles ficaram e também deixaram de desfrutar a glória de Deus? E eles hoje se perguntam: mas eu sou a mesma pessoa, eu canto como eu cantava, eu prego como eu pregava, por que não acontecem as mesmas coisas? Muitas vezes porque a glória de Deus se foi. E Cabode, foi-se a glória de Israel. Então, quando esta glória vai embora, né, o templo e a cidade ficam vulnerabilizados. Né? Ora, queridos, existe um livro do Oscar, creio que a pronúncia seja essa, Oscar Scarzoni. Ele tem um livro que nós temos aqui na biblioteca, A Sombra do Templo. E ele diz que Jerusalém não é
uma cidade que tem no meio um templo. Ela é um templo que tem ao redor dele uma cidade. Então o centro é o templo, né? Ali se tratam assuntos religiosos, até assuntos políticos, assuntos fiscais, jurídicos, né? É o centro da vida do povo, né? Mas quando esta glória vai embora, Jerusalém e o templo ficam vulnerabilizados. Está aqui no tópico 2 e subtópico 2, esta observação muito interessante. Tópico 2, subtópico 3, lá um pouquinho embaixo diz assim: com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Ora, meus irmãos, quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia sabe que o povo de Deus nunca venceu batalhas porque eles tinham habilidades, porque eles desfrutavam de exércitos poderosos, porque eles eram um povo grande. Não. Todos nós sabemos que as vitórias de Israel sempre estiveram vinculadas à presença do Senhor. Davi venceu muitas batalhas, mas a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Se o Senhor era com ele, tudo bem. Quando o povo de Deus estava alinhado, nações poderosas vinham sobre ela, sobre a nação de Israel. Mas aí Deus mandava a mensagem para o rei e dizia: não temas, porque eu sou contigo, não te espantes. E quando o exército vinha, às vezes o exército de Israel nem lutava. Entre o exército inimigo se criava uma confusão e daqui a pouco o exército inimigo estava derrotado. Podemos dizer e afirmar nesta aula e nessa lição: toda vitória do povo de Deus dependeu da presença de Deus, da glória de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 124, ele se expressa magnificamente, dizendo assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os nossos inimigos, ou então os homens, já nos teriam engolido vivos, se não for o Senhor. E lá no Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Houve batalhas como aquela de Josafá, que Deus disse para ele: nesta peleja não tereis que pelejar. Quer dizer, eu pelejarei por você. Eu digo sempre, quero que isso seja uma oração na minha vida e na sua vida. Deus, que não prevaleçam as minhas forças, que eu não me apoie no meu braço, que eu não me apoie nas minhas habilidades, mas o Senhor é a minha vitória. O Senhor é o Deus que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Eu quero depender do Senhor, que o Senhor vá à minha frente, dissipando todo o mal, não é? Afastando de nós todo inimigo e todo aquele que tem projetos de mal contra a nossa vida, porque o projeto de Deus para com a nossa vida é um projeto de bem. Então, que coisa maravilhosa, né? Nós vemos aqui que quando essa glória se vai, claro, o templo e Jerusalém ficam vulneráveis. Quinto lugar, meus irmãos, quando a glória de Deus se vai, quando esta glória se vai, inviabiliza as orações. Uma coisa interessante, tópico 1 e subtópico 2, vamos ver aqui, muito interessante, que diz assim: a glória de Deus encheu toda a casa. Salomão tinha construído o templo, a inauguração do templo, a festa, o culto, e a glória de Deus encheu a casa. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, a glória de Deus encheu também. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração do templo. Salomão tinha realizado, meus queridos irmãos, o grande sonho de Davi. Os irmãos sabem que Davi, ele conquistou tudo aquilo que um homem gostaria de conquistar. Foi o maior rei que Israel teve, à parte Jesus Cristo, né? Mas aqui, no meio dos homens, Davi foi o grande rei de Israel. Nunca nenhum rei
não é, atingiu as grandes fronteiras que Davi conquistou e com a excelência que Davi conquistou. Por isso, um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi morre, porque todos nós temos um tempo, vem Salomão, e Salomão agora realiza o grande sonho de Davi. Todo o material estava pronto, todo o traçado do templo estava pronto, né? As relações diplomáticas com os países vizinhos estavam a pleno vapor, conectadas maravilhosamente. Tudo que Salomão precisou, não é? Veio lá madeira, lá do povo ali de Tiro, né? Daquela região, trouxeram o rei de Tiro e outros trouxeram madeira para Salomão. Enfim, Salomão recebia presentes. Salomão era o homem que estava no poder. E estando no poder, essas nações adjacentes, tudo que tinham, forneciam para Jerusalém. E ali ele constrói um templo maravilhoso, magnificentíssimo. E quando ele conclui a construção, a glória de Deus se manifesta, Deus se agradou, né, daquilo que viu, e Deus disse que os seus olhos estariam fixos naquele lugar, e também os seus ouvidos à oração que se fizesse naquele lugar, enquanto o seu povo estivesse alinhado com ele, né? Tanto que ele diz lá, né, que se o povo se desviasse, se houvesse um acidente de percurso aí na vida espiritual do povo, se pragas viessem, e aí Deus diz assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, quando esta glória vai embora, obviamente que as orações também ficam inviabilizadas, porque se a presença de Deus não está com o seu povo, né, não adianta oração. Ok. Sexto lugar, eu coloquei um tópico aqui à parte, porque ele está nas entrelinhas. Quando essa glória se vai, ela leva a alegria do povo. Qual é a nossa alegria? Estarmos em um templo suntuoso? Qual é a nossa alegria? É nós termos um templo com estrutura para eu chegar com meu carro, banheiro de primeira linha e todo luxo, berçário para os meus filhos, não é? Corais maravilhosos, orquestras maravilhosas. Então eu sou bem servido e isso é o suficiente? Não, meus irmãos, não. Eu quero dizer a você que assiste esse vídeo em qualquer parte do Brasil, que aqui em Alagoas nós estamos buscando a manifestação da glória de Deus. Não adianta para nós termos um templo bonito, não adianta para nós termos uma estrutura administrativa maravilhosa, não adianta para nós termos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, crescimento físico, não é? Se não houver a manifestação da glória de Deus. Nosso pastor, ele chora e ele anseia por isso, né? Que Deus manifeste a sua glória, manifeste o seu poder no nosso meio, porque isto é para nós a verdadeira alegria. Não é uma alegria de fim de culto, não é uma alegria de final de congresso. Nós queremos a alegria da manifestação da glória de Deus, porque se a sua glória não for conosco, se a sua presença não for conosco, como disse Moisés, nós não queremos sair daqui, vamos ficar aqui. Hoje nós já temos muita gente que não conheceu a manifestação da glória de Deus, que está se contentando apenas com os jogos de luzes dentro da igreja, com a fumaça de gelo seco, com os bailarinos e as bailarinas dançando, com um sermãozinho, não é, que mexe muitas vezes apenas com o ego da pessoa, não é? Mas falta a manifestação da glória de Deus. Deus, oramos nesta noite, nós estamos gravando esse vídeo à noite, nós oramos nesta noite que a tua glória volte a se manifestar no meio da tua igreja, no meio do teu povo. A igreja não precisa imitar o mundo para atrair o mundo.
Não, isso aí é engodo, isso é laço do diabo. A igreja tem que ser diferente. Agora, dentro dela, tem que existir a manifestação da glória de Deus. Quando essa glória vai embora, em sexto lugar, vai embora a alegria do povo. Davi disse assim: olha, Senhor, torna a dar-me a alegria, não é, da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é, eu quero para mim a glória de Deus. Sétimo lugar, quando esta glória se vai, quando ela se vai, ela prenuncia a destruição. Eu digo sempre que toda manifestação da glória de Deus, ela é antecedida por um profundo tempo de crise. Eu estou dizendo que a glória de Deus vai se manifestar. Antes dessa manifestação, vem um profundo tempo de crise. E se esta glória vai embora, o que vem após essa tragédia? Nós vamos ter destruição. Então, isso é fato. Quem lê a Bíblia vê que as coisas funcionam assim. Tópico 2 e subtópico 2, eu quero ler aqui, bem interessante. Mais ou menos no meio do comentário diz assim: a saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Nós estamos vivendo, irmãos, dias muito difíceis. Dias em que nós estamos vendo aí já, nós estamos sentindo o cheiro de enxofre do anticristo. Não é? Nós vemos um levante contra a igreja. E, meus queridos, se nós não rogarmos a glória de Deus no nosso meio, eu quero dizer que na força do braço nós não vamos vencer essa batalha. Apenas na oratória nós não vamos vencer essa batalha. Apenas com o pouquinho dinheiro que nós temos, nós não vamos vencer essa batalha. Agora, se Deus for conosco, nós faremos proezas. Não haverá montanhas que não sejam aplainadas. Não haverá mares que não se abram para o povo de Deus passar. E aí nós não temeremos, ainda que passemos pelo fogo e ainda que passemos pela água. Mas, quando essa glória se vai, é o prenúncio de uma destruição. Que Deus tenha misericórdia. Oitavo lugar, a glória, ela é descendente. Ela vem do alto. Essa glória não parte de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Eu achei isso aqui muito interessante. Tiago vai dizer, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Bem no início do primeiro tópico, nós vamos ver isso. Diz assim: a glória de Deus baixou do céu à terra. Primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. A glória vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. E, quem sabe, nós não estejamos já vendo por aí pessoas querendo produzir glória artificialmente. Glórias que são elaboradas pelos homens. Glórias que são produto da vaidade humana, produto da manipulação humana. Não, eu peço a Deus que nos dê discernimento espiritual, irmãos, para a gente entender o que é manifestação da glória de Deus e o que são movimentos produzidos por indução de homens maliciosos que manipulam o povo. Eu vi um pregador dizer que o nosso povo é manipulável, mas nós não temos o direito de fazê-lo. Nós precisamos esperar que a glória de Deus venha de cima para o seu povo. E aqui há um perigo, porque há muitos homens que não sabem esperar. O Espírito de Deus, os grandes avivamentos, as manifestações de Deus, elas acontecem, irmãos, dentro de um tempo de Deus, dentro de um projeto de Deus, não é? E não somos nós que temos que produzir. Às vezes nós ficamos com a síndrome de Saul. Samuel não chega para oferecer o sacrifício. Eu vou me meter e vou tentar oferecer o sacrifício como se sacerdote fosse. Nós precisamos ter muito cuidado, né?
porque a gente faz o que tem que fazer e nós temos que nos comportar e sabermos que Deus faz as coisas que Ele tem que fazer no tempo dele, pela sua soberania, ou seja, a sua vontade. Quando Ele quer, Ele realiza. Então, meus queridos, essa glória, ela vem de cima para baixo, vem do alto, vem do céu. Nós só queremos a glória que vem do alto. Não nos interessa a glória que é produto da fumaça humana. Não nos interessa. Nono lugar, a glória manifesta confirmação e reconhecimento. Eu não coloquei nenhuma referência da lição, porque não tem isso aqui. Mas quando a gente lê a Bíblia e vê a glória de Deus se manifestando, ali, irmãos, era confirmação de Deus e reconhecimento. Quando a glória de Deus se manifesta no Sinai, ali Deus está confirmando a sua aliança com o seu povo. Ali há um reconhecimento de Deus para com o seu povo. Quando Moisés conclui o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta. É Deus dizendo, eu estou aprovando. Quando Salomão termina o templo, ali a glória de Deus se manifesta a ponto dos homens não se aguentarem em pé. Deus estava confirmando aquela obra. E assim acontece nas nossas vidas hoje. Nós muitas vezes ficamos muito preocupados em provar as coisas que não precisam ser provadas, nos preocupamos muito com o que estão pensando de nós, com o que estão falando de nós, com o que estão fazendo conosco. Meu irmão, receba uma palavra de Deus, não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo, pensando, fazendo, não se preocupe com isso. Se preocupe se Deus tem confirmado o seu ministério. Não perca o seu tempo dando satisfação aos outros, tentando provar as coisas que não precisam ser provadas. Essa glória manifestada é a confirmação de Deus. Continue vivendo, fazendo a obra de Deus, independentemente dos que estão dizendo, e o que vai fechar a boca do inimigo é a confirmação de Deus no seu ministério. 10º e último lugar, nós chegamos agora na fase de ouro, 10º lugar, a glória, ela é plena em Cristo. Há um texto que diz que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Ora, a primeira casa foi a casa que Salomão construiu. A glória de Deus se manifestou ali. Quando a segunda casa é construída por Zorobabel, naquela época do retorno do cativeiro, a Bíblia diz, que algumas pessoas, vendo a nova casa, choravam de alegria, sorriam, porque não conheceram a primeira casa. Os que conheceram a primeira, que compararam com a segunda, choraram de tristeza por ver que a glória não era como a glória da primeira casa. Mas esta glória da segunda casa será maior do que a primeira, dizia respeito ao nosso Cristo. O nosso Cristo, quando entrou no templo, aí sim chegou a glória na sua plenitude. E nós vamos ver isso na nossa lição, muito bem colocada aqui pelo autor, no 3º tópico que nós temos aqui, e subtópico 3. Olha que coisa interessante, fala sobre a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Agora veja bem, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Lá no 4º tópico e o subtópico 1 vai dizer, Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo.
Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Então Jesus, ele é a manifestação da glória de Deus, porque Jesus, ele é o Deus encarnado. João vai escrever lá no capítulo 1, acho que versículo 14 do seu evangelho, ele diz assim: e vimos a sua glória, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. Claro, né, irmãos? Jesus, ele é, não é, o nosso tabernáculo por excelência, né? Jesus é o nosso templo por excelência, né? E agora não se espera mais glória em templo físico, porque Jesus, ele é a expressão da glória de Deus. Quando Jesus, lá no subtópico 3 diz, quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Né? Que coisa maravilhosa. Então, meus amados irmãos, estão aí esses 10 tópicos, né, que podem te ajudar, te dar um horizonte aí na sua aula, no seu estudo. Que Deus abençoe a todos, né, que o Espírito de Deus possa tornar mais clara toda esta exposição. Então, um grande abraço do pastor Walter Pereira e estaremos de volta na próxima aula, se Deus assim o permitir.